Imigrantes estão se tornando cidadãos no nível mais rápido já registrado nos Estados Unidos. Tecnologia de biometria facial vai ajudar a identificar imigrantes nos postos de entrada do país. Preços desaceleram, inflação acalma e isso pode aliviar o bolso da população. Festival em Massachusetts vai oferecer uma imersão cultural, gastronômica e artística brasileira. E a gente te mostra que depois do samba, bossa nova e funk, chegou a vez do sertanejo influenciar o mercado musical aqui nos Estados Unidos. Olá, muito boa noite. Boa noite. Worcester, em Massachusetts, está em contagem regressiva para um festival brasileiro que promete paralisar a cidade e reunir milhares de pessoas. O encontro vai ser uma verdadeira imersão na nossa cultura. Vai ter música, arte, comida, recreação infantil, entretenimento e muito mais, como nos mostra agora a repórter Giovanna Locatelli. O Brazilian Festival of Worcester vai reunir as famílias brasileiras para um dia de muita cultura e diversão. O evento acontece no dia 15 de setembro, das 10 da manhã às 4 da tarde, no Institute Park, na cidade de Worcester. Na programação, dança, música, apresentações artísticas, arte, artesanato e recreação infantil para distrair as crianças. Quem participar do festival vai ter também diversas opções de comidas típicas da rica gastronomia brasileira. A entrada para o Festival Brasileiro de Worcester é gratuita e, segundo a comissão organizadora, estão sendo esperadas entre 2.000 e 3.000 pessoas. O festival foi realizado pela primeira vez em 2015 e retornou depois da pandemia com força total, com o objetivo de reunir a comunidade e trazer o Brasil para mais perto de quem mora aqui. Ei pessoal, vim aqui fazer um convite para vocês. É sobre o Festival Brasileiro em Worcester, Brazilian Festival of Worcester, que acontece no dia 15 de setembro, a partir das 10 da manhã. E falta apenas 30 dias para essa grande festa. Um evento que comemora a independência do Brasil. A gente apresenta também a cultura brasileira através de comidas típicas, danças, músicas e muito mais. Entretenimento para as crianças, trenzinho no parque, pula-pula, tem muita diversão. Então a gente aguarda vocês no dia 15 em Worcester. O número de imigrantes se tornando cidadãos norte-americanos acelerou e atingiu um ritmo que não era visto em décadas. O governo federal disse que aumentou a velocidade de processamento de solicitações. Com isso, está reduzindo o acúmulo nos tribunais de imigração e também está remodelando a população aqui do país. Só nos últimos 5 meses, o ritmo de análise de processos de naturalização dos imigrantes legalizados já superou o nível de 2013. O governo Biden está levando em média 4 meses para avaliar as solicitações e aprovar os novos cidadãos do país. Essa ação é resultado de novas tecnologias implementadas, contratação extra de pessoal para reduzir os acúmulos nos tribunais de imigração, redução dos formulários de 20 para 14 páginas e também de descontos nos processos. Com essa mudança, desde o início do governo Biden, mais de 3 milhões de estrangeiros se tornaram cidadãos norte-americanos. Muitas regiões viram o número de estrangeiros superarem a população local, como na Califórnia, por exemplo. Essas novas comunidades estão remodelando vários estados do país e também mudando o perfil eleitoral. Os latinos naturalizados constituem hoje a maior parte dos novos cidadãos na Califórnia, Texas, Flórida e Nova York. Cerimônias de naturalização estão acontecendo praticamente quase toda a semana em todo o país. A mais recente aconteceu em Iowa. 47 crianças de 17 países se tornaram cidadãs americanas no State Fair, uma feira de negócios e comércios tradicional da região. As crianças cantaram o hino e ganharam o documento numa cerimônia oficial. Ainda falando de imigração, o aplicativo CBP One, usado para marcar entrevistas de asilo por celular nos postos fronteiriços, vai mudar. A agência de imigração vai passar a registrar reconhecimento facial dos imigrantes. A ideia é gravar não apenas os dados pessoais e impressão digital, mas também a biometria do rosto dos solicitantes.
As imagens vão ser capturadas em movimento quando os imigrantes estiverem passando pelos postos de checagem para entrar aqui nos Estados Unidos. O Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteira disse que a iniciativa vai modernizar os processos e aumentar a segurança. Com as biometrias, a imigração diz que será possível cruzar as informações com os departamentos e sistemas internos aqui do país e, com isso, criar registros e banco de imagens dos imigrantes. Depois do intervalo, preços desaceleram, inflação acalma e isso pode aliviar o bolso da população. E mais, polícia da Flórida encontra carro submerso há 50 anos com restos mortais e pertences de mãe e filha. Américas no ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um indicador-chave da inflação mostrou que os preços desaceleraram no mês passado, mas o nervosismo econômico ainda permanece. Pois é, os economistas esperam agora outro indicador financeiro para saber se essa tendência de queda vai permanecer, o que pode significar um corte de juros do Banco Central e também alívio do bolso da população. O índice de preço ao produtor, que acompanha a inflação antes que chegue ao consumidor, desacelerou mais do que era esperado em julho. Na base mensal, os preços subiram 0,1%, bem menos do que o registrado no mês anterior, em junho. Os economistas dizem que esse indicador-chave pode ser um termômetro precoce dos próximos meses. Isso pode significar que a inflação deve reduzir e ficar ainda mais perto da meta de 2% do Fed, o Banco Central Americano. A expectativa é que na próxima reunião do Federal Reserve haja um corte na taxa de juros de referência, o que significaria custos mais baixos para a população, principalmente nos empréstimos de hipotecas, carros e cartões de crédito. O relatório apresentado ontem mostrou que os preços de serviços tiveram a maior queda desde março de 2023, enquanto os preços de bens subiram 0,6%, principalmente por causa do preço alto da gasolina. Já os valores dos alimentos e da energia não foram contados, já que flutuam de mês para mês. Apesar da boa notícia, os economistas apontaram que o nervosismo econômico ainda permanece. O IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, é outro indicador aguardado com ansiedade e que pode ou não confirmar a queda na inflação. Na semana passada, a divulgação do relatório fraco de emprego fez as bolsas do mundo inteiro despencarem e levantarem o medo de uma estagflação nos Estados Unidos, que é uma combinação de declínio econômico com inflação alta, um cenário que pode ser difícil de sair. Tudo nos leva a crer que a inflação americana continuará arrefecendo. Se a gente voltar 2 anos atrás, na inflação na casa dos 9, um ano atrás na casa dos 6, onde ninguém imaginaria como que o Fed conseguiria trazer para a meta de 2% essa inflação, talvez nem mais o otimista analista poderia imaginar o mandato do Fed sendo tão bem executado. Na minha opinião, a última decisão de juros, o Fed decide impecar ali pelo excesso e o consenso de corte de juros para a próxima reunião. Então isso indica que talvez aquele hard landing de fato não aconteça, e a inflação mostrando ali que a economia americana vai muito bem, obrigado, do lado do pleno emprego, mínimas históricas de desemprego, bem como um indicador vindo para a meta, poderá aí indicar uma surpresa positiva para os analistas e para os economistas que pensavam em um hard landing nesse ano nos Estados Unidos. Na Flórida, a polícia fez uma descoberta impressionante que solucionou um caso de desaparecimento de 50 anos atrás. É que foi localizado um carro submerso num lago de uma região de Plantation. Dentro dele estavam os restos mortais de mãe e filha. E esse é um dos destaques do nosso giro de flagrantes de hoje. Após décadas debaixo d'água, este Chevy Impala dos anos 60 foi resgatado, revelando cenas que mais parecem de um filme de Hollywood. No veículo, a polícia encontrou restos humanos e vários pertences ainda intactos de mãe e filha que haviam desaparecido em 1974.
As descobertas foram feitas em Plantation, no sul da Flórida, por uma força-tarefa policial que tentava agora, 50 anos depois, encontrar novas evidências do desaparecimento de Doris e Karen Wurst. Os agentes também localizaram no mesmo lago um carro de um veterano de guerra que desapareceu em 2004. No Arkansas, a câmera de um painel da viatura policial flagrou momentos chocantes de violência que estão sendo investigados pelo FBI. A cena mostra um prisioneiro recém-resgatado após tentativa de fuga de um hospital, para onde foi levado por distúrbio mental. Ao dizer coisas desconexas, ele tenta usar o cinto para se asfixiar. Então o policial para a viatura e começa a agredir o detento. Repetidamente, ele dá socos e cotoveladas na cabeça do homem e fecha a porta do veículo contra o crânio dele. Depois, volta, vê que o prisioneiro respira com dificuldade e usa um bastão para pressionar o peito do homem, até bater a porta mais uma vez contra a sua cabeça. O chefe de polícia da região se disse enojado com as cenas de violência e anunciou que o oficial já foi demitido. Em Nova York, um estudante da Universidade de Cornell foi condenado a 2 anos de prisão por fazer ameaças antissemitas online contra alunos e professores judeus do campus em Syracuse no outono passado. A defensora pública de Patrick Day disse que não esperava uma condenação tão longa, alegando que o ex-aluno é autista e tem capacidade cognitiva limitada. A juíza reconheceu que o estado mental de Patrick desempenhou um papel importante no caso, observando que ele não tinha histórico de violência ou antissemitismo e que está claramente arrependido. Ainda assim, ela disse acreditar que as postagens se encaixam na definição de crime de ódio, resultando em medo generalizado no campus universitário. O governo do Irã rejeitou a pressão internacional ocidental e disse que um ataque a Israel é inevitável e uma questão de honra. Enquanto isso, Israel sofreu ataques que foram reivindicados pelo Hamas. Os detalhes com o repórter Matias Brotero. Aqui em Tel Aviv, foi possível ouvir o barulho de uma explosão. Um dos projéteis caiu no mar. O segundo foguete, lançado simultaneamente, não chegou a atravessar para Israel e caiu no território palestino. O Hamas divulgou imagens dos disparos. O armamento de longo alcance foi lançado da faixa de Gaza em direção à região central de Israel. Foi o primeiro ataque do Hamas contra a segunda maior cidade israelense desde maio. Hoje, o regime iraniano respondeu ao apelo ocidental para evitar uma escalada de tensões no Oriente Médio. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, o pedido é totalmente contrário aos princípios e regras do direito internacional e o governo está determinado a defender a soberania do país. Israel é responsabilizado pela morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, há 2 semanas em território iraniano. Também nesta terça-feira, uma agência de notícias iraniana informou que o exército do país realizou um exercício operacional para aumentar a prontidão das tropas. O presidente americano Joe Biden disse que um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza poderia evitar um ataque do Irã. Já o ministro da Defesa de Israel pediu à população que permaneça em alerta. De Tel Aviv, Matias Brotero, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, Nova York adota medida de segurança escolar para evitar ataques em massa. E estudo mostra que o uso de tablets na infância está ligado a explosões de raiva. E neste novo ano letivo, Nova York está correndo contra o tempo para aumentar a segurança nos centros educacionais. A repórter Carolina Camargo mostra pra gente quais medidas estão sendo adotadas pelo Departamento de Educação da cidade para evitar ataques em massa. A nova medida determina que as portas de entrada das escolas públicas permaneçam trancadas durante todo o período letivo. Quem chegar atrasado vai precisar tocar a campainha e se identificar. Além disso, os prédios deverão contar com um sistema de câmeras e áudio para verificar qualquer visitante. A ideia é aumentar a segurança das escolas e impedir ataques em massa. Cerca de 550 colégios já estão com o sistema instalado, mas a intenção é que 3/4 de todas as escolas da cidade estejam com o mecanismo em operação até setembro, quando começa o novo ano letivo em Nova York. Com mais de 1,1 milhão de estudantes e 1.870 escolas públicas, Nova York é o maior distrito escolar dos Estados Unidos. Dados mostram que só em 2023 aconteceram cerca de 350 incidentes envolvendo armas de fogo em escolas nos Estados Unidos.
Realmente, toda e qualquer ação preventiva e protetiva tem total validade para a segurança não somente das nossas crianças, mas também para a segurança da família das crianças que confiam as crianças aos prédios escolares e às ações públicas de proteção. Mas portões trancados, monitoramento de câmera e identificação não vai impedir, pelo simples fato de que muitas vezes toda a questão de adventos com violência na escola acontecerem causados pela própria comunidade escolar, ou seja, alunos que têm total acesso ao prédio. Por isso, é necessário uma boa campanha e um bom trabalho que trate as questões emocionais e que também consiga monitorar a entrada de qualquer objeto que possa trazer violência, seja arma branca ou seja arma de fogo. E atenção, pais e tutores, um novo estudo publicado na revista científica JAMA Pediatrics mostra mais um efeito negativo dos dispositivos eletrônicos nas crianças. Agora, os estudiosos descobriram que o uso de tablets na infância está ligado ao aumento das explosões de raiva. Depois de analisar mais de 300 crianças em fase pré-escolar, os estudiosos descobriram que aquelas que, a partir dos 3 anos de idade, passam muito tempo nas telas, tendem a ter problemas com destemperamento, oscilando entre raiva e alegria de maneira descompensada. E mais, elas têm episódios recorrentes de explosão de raiva e frustração, o que não foi registrado entre as crianças que foram privadas dos dispositivos eletrônicos na primeira infância. Os pesquisadores alertam ainda que o uso precoce dos tablets pode levar a maiores problemas emocionais mais tarde, além de prejudicar o desenvolvimento das crianças, até mesmo no aspecto físico, porque o uso dos dispositivos tira delas tempo precioso de atividades psicomotoras essenciais. A gente percebe a dificuldade na coordenação motora fina dessas crianças para a fase de alfabetização, de leitura, de escrita, né? O próprio convívio com outras crianças fica diminuído, a gente percebe na convivência com crianças e adolescentes que muitas vezes eles estão jogando online um do lado do outro, né? E o quanto isso prejudica aquela coisa gostosa que a gente tem de convívio, de conversar, de dar risada juntos. Ao mesmo tempo, médicos especialistas ressaltam que sim, existem aplicativos educacionais que são bons para as crianças. O problema, segundo eles, é o uso excessivo desses aparelhos, que não devem ser utilizados como chupetas para manter as crianças quietas e calmas. E o objetivo não é tirar, porque esses instrumentos eles vieram para ficar, né? Mas o quanto isso pode ser usado a favor, né? E não aquela coisa da recompensa fácil, né? Então eu mudo o tempo todo a tela e vou me satisfazendo com aquilo, vou passando de fase no jogo, né? Então as frustrações elas também são necessárias. Então acho que a gente pode pensar e deve pensar na quantidade e no tempo, né? E qualidade de vida. Eu acho que é isso que vai determinar para as famílias, para os pais, para os responsáveis, o que eu vou dar para o meu filho, o que eu vou oferecer para essa criança. Mais da metade dos Estados Unidos relatou às autoridades níveis de atividade de Covid muito alto. Segundo dados do CDC, pelo menos 27 estados do país estão em risco por excesso de contaminações, inclusive nas águas residuais. A região oeste é onde estão registrados os mais altos níveis, seguidos pelo sul, centro-oeste e nordeste, respectivamente. E diante disso, especialistas alertam: o vírus segue se espalhando de forma perigosa pelo território. Com o alerta do CDC, o governo já estaria planejando ações de contenção para impedir novos surtos com a proximidade do outono e do inverno, quando há uma maior disseminação de doenças respiratórias. As vacinas atualizadas contra a Covid devem estar disponíveis neste outono, de acordo com as autoridades federais de saúde. A FDA recomendou que as fabricantes de imunizantes formulassem vacinas com base nas novas cepas, que são um desdobramento da variante Ômicron, que tem dominado as infecções aqui no país. A seguir, NASA revela ter encontrado reservatório de água nas profundezas de Marte.
E depois do samba, bossa nova e funk, é a vez do sertanejo influenciar o mercado musical nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Pela primeira vez na história, cientistas descobriram um reservatório de água líquida em Marte. Ele foi encontrado nas profundezas da crosta rochosa mais externa do planeta vermelho. As descobertas vêm de uma nova análise de dados da sonda InSight da NASA, que pousou em Marte em 2018. Esse equipamento carregava um sismômetro e que registrou 4 anos de tremores nas profundezas de Marte. Foi através dessa análise de movimentação que os cientistas descobriram sinais sísmicos de água líquida que provavelmente cobriria todo o planeta vermelho entre 7 e 12 milhas abaixo da superfície. Antes, a NASA só havia encontrado evidências de água congelada nos polos marcianos e vapor na atmosfera. A nova descoberta, publicada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, pode agora contribuir e muito para evidências de vida em Marte, além de ajudar os pesquisadores a entender melhor a evolução do clima no planeta vermelho. Agora a gente te mostra um flagrante impressionante que foi feito na Califórnia. 2 amigos estavam em Half Moon Bay curtindo um passeio de caiaque quando um convidado inesperado apareceu. Um tubarão que pela imagem parece ser enorme, gente. Começou a seguir um dos jovens devagarinho, com a barbatana se aproximando aos poucos da pequena embarcação de remo. Claro que ao perceber a presença do animal, os dois pararam de remar e, gravando a cena, tentaram se manter calmos até que minutos depois o tubarão resolveu ir embora. Em entrevista a um jornal da área de São Francisco, os amigos disseram que foi um momento muito tenso, mas que eles ficaram tranquilos porque perceberam que esse animal, o tubarão, estava somente curioso. As autoridades elogiaram a postura dos amigos e alertaram que a região tem visto um aumento na movimentação de tubarões. Vamos dar uma olhadinha no nosso tempo, ver como é que vai estar a previsão para boa parte do país amanhã. Vamos lá, a gente começa por Boston, tempo encoberto, mínima de 63, máxima de 82. Nova York, sol entre nuvens também. Washington, Norfolk e Charlotte, o mesmo cenário. Atlanta, máxima de 89, mínima de 71. Na Flórida, a gente já tem pancadas de chuva ao longo do dia, com máxima de 95 nessa região. New Orleans, sol entre nuvens, tempo encoberto. Já em Houston, a gente tem tempestade com mínima de 78, Evelyn. É isso, mas o tempo melhora um pouquinho da faixa de Brownsville até San Antônio. E quando chega em El Paso, não tem nem previsão de sol. Bastante chuva com trovoada, tempestade ao longo do dia de amanhã. Mesma situação em Albuquerque, onde a mínima fica em 68. Mas aí a gente chega em Phoenix, olha só, 109 de máxima com bastante sol. Las Vegas também, 107. Essa região tem sido muito castigada pelo forte calor nos últimos dias. E em São Francisco, o tempo um pouco mais ameno, assim como toda a faixa da costa oeste, ali da Califórnia, onde a previsão é de sol entre nuvens, um climinha um pouquinho mais agradável. Agora olha só essa notícia que legal. Depois da bossa nova, o samba e o funk, agora é a vez do sertanejo brasileiro virar referência e inspiração para a música norte-americana. É que os arranjos brasileiros estão sendo reconhecidos como criativos e diferentes e por causa disso estão influenciando o estilo country aqui do país. A reportagem é da Eloá Orazen. O país do futebol, do vôlei, do surf, do judô e da música. Medalha de ouro na cantoria. O Brasil está exportando seus talentos e arranjos para países mundo afora. E os Estados Unidos são talvez um dos nossos parceiros mais harmônicos e históricos. A música brasileira sempre teve uma entrada muito importante nos Estados Unidos. Recentemente, grandes músicos de jazz como Dave Grusin, Lee Ritenour gravaram o disco Brasil. São músicos extremamente conceituados nos Estados Unidos. Aquela grande contrabaixista, cantora Esperança Spalding também gravou um álbum com Milton Nascimento. Em jazz, não há dúvida que a música brasileira sempre foi muito bem recebida. De volta um pouquinho, George Benson, nos maiores álbuns, Breezing, com composições de Ivan Lins, por exemplo. Então é muito comum a gente ver. É que a qualidade da música brasileira, harmonicamente sofisticada, melodicamente envolvente, então é sempre
uma procura assim, pela música brasileira, né? É uma tradição. Mas nem só de jazz, bossa nova e MPB vive a exportação musical brasileira. Recentemente, os americanos abriram as portas para o nosso funk e, acredite, abriram as porteiras para o nosso sertanejo também. A dupla Fernando e Sorocaba, por exemplo, soltou a voz ao lado de ninguém menos que Chase Matthew na canção Cold Blood. Eu acho uma excelente ideia, porque eu amo música sertaneja. Eu acho muito bom, uma boa, é um bom mix, porque eu acho que, obviamente, as músicas sertanejas são muito bem feitas e com certeza vai dar um som muito legal no country. A entrada dos talentos brasileiros no mercado fonográfico americano não é uma surpresa para quem há muito tempo vê e ouve a sofisticação da nossa música. A música contemporânea brasileira é sofisticação harmônica, a melodia muito bem feita, né? Ela é muito sedutora, né? E a música brasileira, ela, apesar de ser sofisticada, ela soa muitas vezes simples. Será que mais artistas estrangeiros vão descobrir o potencial dos nossos artistas? Porque, se depender dos fãs brasileiros, as parcerias não têm fim nem limites. Eu acho que seria interessante Gustavo Lima e Ariana Grande. Eu gostaria muito. Eu acho bem interessante. Ficaria legal. E também Jorge Mateus e Beyoncé. Seria ótimo. Seria bem legal. Brasileiro era o Daniel e americano Alan Jackson. Nossa, os dois é bruto. Bota aí MC Jacaré e Michael Jackson. Michael Jackson fazendo solinho ali só do au! Ia ficar bom demais, que isso. É isso, o que não falta é criatividade do nosso povo brasileiro. Que mistura, hein, Ruth? Muita criatividade. Maravilhoso, o ritmo de estilo seria incrível. Já imaginou? Inusitado minimamente. Minimamente, concordo com você. Bom, o Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente agradece a sua companhia, mas continua com a gente porque está chegando mais um episódio especial de Apocalipse e a gente se vê de novo amanhã. Boa noite. Boa noite.